Eu devia esperar pra gravar esse vídeo, mas eu não aguento mais. Oi gente, tudo bem? Bom, como eu falei lá na minha página do Face, se você ainda não me segue nas redes sociais, pode procurar Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tudo /compartilivros. Eu machuquei meu braço, estou com ele engessado há uns dias e por isso estava sem gravar. Na verdade, assim, né? É difícil gravar, é difícil editar, é difícil me maquiar, é difícil tudo. Mas mais difícil que tudo isso está sendo ficar parada em casa sem fazer nada. Então vou gravar assim mesmo e quando der a gente edita, quando der a gente posta, enfim. Além do mais, eu preparei o vídeo do Mayombe pra vocês e eu não aguentava mais esperar pra postar. Então hoje a gente vai falar desse romance do Pepe Tela, que é de literatura angolana. O Pepe Tela é um dos maiores escritores angolanos, inclusive ele é bastante reconhecido e premiado. Pepe Tela, na verdade, era o nome de guerra dele, né? Ele foi um guerrilheiro, e é disso que vai se tratar o livro, então é uma espécie de codinome. Mas foi o pseudônimo que ele adotou também para publicar. Guerrilheiro, como assim? Vocês perguntam. Pode ser um choque para algumas pessoas, principalmente para nós brasileiros, cuja independência foi decretada por um príncipe português, mas em muitas colônias houve guerra pela independência do país. E Angola foi um desses casos. A independência de Angola é bem recente, é de 1975. Então, para pensar historicamente, foi ontem. Quer dizer, minha mãe era adolescente nessa época já. E foi uma independência que veio após uma guerra em que grupos armados lutaram. O principal grupo na Guerra de Independência era o MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, do qual Pepe Tela era membro. O Mayombe foi escrito justamente durante o período de guerrilha. Então a independência foi em 1975 e o Pepe Tela escreveu o livro entre 1970 e 71. Segundo o próprio autor, ele começou escrevendo como uma maneira de falar do que estava acontecendo ali, porém os personagens foram se impondo e conforme o romance foi passando, foi ficando cada vez mais ficcional e menos real. Mas claro que essa ficção também é uma projeção da realidade que ele vivia naquele momento. Apesar de escrito entre 1970 e 71, o livro só foi publicado em 1980, quando o país já era independente e o MPLA assumiu o governo de Angola. Pepe Tela, inclusive, fez parte desse governo como vice-ministro da Educação. Então, o Mayombe, ele se passa num dos núcleos dessa guerrilha, que estava sediado justamente nesta floresta chamada Mayombe. Agora, ao contrário do que possa parecer, tem poucas cenas de guerra no livro. O foco do enredo são mais os personagens, as suas origens, os seus dramas pessoais. Então, na verdade, é uma grande humanização desses guerrilheiros, o que a gente vê em Mayombe. E existem algumas questões que a princípio parecem pessoais ou locais daquele grupo, daquela situação, mas que na verdade refletem uma questão histórica de Angola. Então Angola, como muitos países da África, é um país formado por diversas etnias, diversas línguas, diversas diferenças culturais, e essas diferenças nem sempre convivem harmoniosamente. Então, dentro do MPLA, embora seja um grupo de pessoas lutando pelo mesmo objetivo, que é a independência nacional, nós temos essa diversidade, que muitas vezes, inclusive, causa desentendimentos entre os guerrilheiros. Uma palavra que o Pepe Tela usa bastante no livro é tribalismo. Então, eles chamam de tribalismo. Por exemplo, eu sou de uma etnia, então eu vou defender as pessoas que são da mesma etnia que eu e vou tratá-las diferente de como eu trataria pessoas de outras etnias. Então, não é um grupo homogêneo, tá longe de ser um grupo homogêneo. E essas diferenças culturais, eu digo que elas refletem uma questão histórica porque, após a independência de Angola, em 1975, alguns grupos, o MPLA e outros grupos também de luta armada, principalmente a UNITA, que é a União Nacional pela Independência Total de Angola, vão se envolver numa guerra civil que, com algumas tréguas, vai durar até 2002. Então a gente percebe que essas diferenças, divergências de opiniões, de origens, de orientações políticas, tudo isso vai culminar numa questão muito forte, historicamente, para o país, que é a Guerra Civil. Que, inclusive, foi uma guerra muito sangrenta, deixou mais de 500 mil mortos e milhões de pessoas que tiveram que se deslocar pelo país, se refugiar em outras regiões. E, na verdade, a semente disso estava já nos movimentos de libertação, onde muitas vezes os guerrilheiros não se entendiam, mas ainda estavam lutando contra o inimigo externo, o inimigo comum. Uma vez que esse inimigo externo foi eliminado,
as coisas lá dentro ficaram feias. Então o Mayombe, ele vai acompanhar um pouco da rotina desses guerrilheiros. Tem algumas ações, combates, mas são poucos. As maiores cenas mesmo são a rotina dentro da guerrilha, as dificuldades que eles enfrentam, por exemplo, a resistência da própria população muitas vezes, a dificuldade em trazer essa população para o lado deles, as dificuldades em conseguir suprimento, então eles passam até fome na guerrilha, os entendimentos entre os companheiros, que vão desde divergências políticas até triângulos amorosos. Então, apesar de ser um livro que se passa num ambiente heróico, vamos dizer assim, esses heróis são bastante humanizados, reais, e é muito fácil a gente se identificar com alguns deles. O que a gente percebe é que o MPLA, naquele momento, naquele contexto, ele está tentando unificar todas essas diferenças. Então a própria guerrilha, a independência, é uma tentativa de fundar um país que seja integrado, vamos dizer assim. Na verdade, aí já reside um dos pontos de maior importância da obra, de formação nacional, que foi a guerrilha. E é interessante porque a gente vê questões que a princípio parecem realmente inconciliáveis. Então os guerrilheiros, além de serem de etnias diferentes, eles têm histórias muito diferentes. Então a gente tem, por exemplo, camponeses e letrados que se engajaram na luta, e a gente tem intelectuais que estudaram na Europa e voltaram para lá para lutar. A gente tem pessoas que têm fé, pessoas que não têm fé. A gente tem diferentes correntes da esquerda. Então é tudo muito difícil de conciliar naquele ambiente tão heterogêneo para fazer todo mundo lutar por um bem comum. Outra questão importante é o lugar que alguns personagens têm nessa sociedade. E nesse quesito se destaca a dificuldade que é ser mestiço. Então, num contexto em que se luta contra o colonizador, o filho de português, por exemplo, ele tem um lugar ameaçado ou não reconhecido por todos. A gente tem um personagem que é o Teoria, que ele é mestiço, a mãe é africana e o pai é português, e ele sempre acha que ele tá abaixo dos outros, que ele tem que provar o quanto ele tá engajado na causa. Ele sempre acha que vão desconfiar dele, ele tem uma meio que mania de perseguição, assim. E aí esse personagem, o Teoria, num determinado momento, segundo o próprio Pepe Tela, ele sente necessidade de se explicar. E aí ele toma a palavra do narrador. Então a gente tem um trecho que começa assim: eu sou Teoria. E aí vai vir um trecho narrado pelo próprio Teoria. Segundo o Pepe Tela, isso não foi planejado, mas ele achou que o resultado ficou tão bom que ele começou a fazer isso com outros personagens. Então a gente tem uma coisa muito legal, que é o quê? Diversos focos narrativos em primeira pessoa. Então a gente tem um narrador em terceira pessoa, que meio que unifica tudo, mas a gente tem momentos em que cada um desses guerrilheiros toma a palavra e fala de si, e fala de como ele pensa, ou da sua história, enfim. É legal porque a gente vai criando um mosaico mesmo dessa guerrilha e de como esses guerrilheiros são diferentes e pensam diferente. Também é muito interessante porque essa diversidade ideológica e de origem, ela se reflete no próprio foco narrativo. Então é algo que está no conteúdo e está na forma, essa multiplicidade de pontos de vista, essa pluralidade de ideias. Agora, como a guerrilha tenta unificar todas essas pessoas em prol de um bem comum, também existe um narrador em terceira pessoa que vai unificar todas essas narrativas. Então o foco narrativo reflete essa questão. A língua dos guerrilheiros também tem, ora essa ideia de unificação, ora essa ideia de separação. De que maneira? Os grupos étnicos têm línguas variadas. E em alguns momentos no livro, eles conversam nessa língua de maneira que os outros não entendam o que está sendo dito. Então, nesse contexto, a gente tem a linguagem como algo que separa. Por outro lado, a língua portuguesa, ela acaba sendo, nesse contexto, um elemento de unificação. Tanto que em um desses momentos em que está tendo uma conversa no idioma local, o comandante chama a atenção dos guerrilheiros e fala: aqui você vai falar português, que é para todo mundo entender, é para todo mundo ouvir. Então existe essa preocupação constante de unir e não separar. Os personagens do livro, eles são muito legais, pelo menos eu gostei muito de alguns, e são assim muito bem construídos e até apaixonantes. Assim como o próprio autor Pepe Tela, eles também são tratados por pseudônimos, né, nomes que eles assumem ali na guerra. Na verdade, eles passam por uma espécie de batismo, em que eles recebem o nome do grupo. O personagem, de longe, mais interessante é o comandante desse grupo, que é o chamado Sem Medo. Ele é muito legal, ele é apaixonante, assim, porque ele é um cara extremamente ético, ele é um cara que tem uma coisa de liderança mesmo, sabe? Não é assim, vão lá, é vamos lá, sabe? Ele vai na frente, assim. Então ele é muito inspirador nesse sentido. E eu acho que ele tem uma visão política mais pé no chão, sabe? Ele não é aquele revolucionário
ingênuo até, que ele acredita que tudo vai ficar bem e que depois da revolução eles vão viver no paraíso, sabe? Ele tem uma visão muito mais pé no chão do que vai acontecer, mas isso não impede que ele lute, entende? Então, assim, ele acha que ele tem que lutar, então ele vai lutar, mesmo que ele tenha dúvida se os frutos dessa revolução vão ser tão perfeitos assim. Outro personagem que eu comentei já é o Teoria. O Teoria tem esse nome porque ele é o professor da turma, então ele é um cara intelectualizado e que ele dá aula para os guerrilheiros, porque, como eu disse, tem muitos guerrilheiros que não tiveram, né, uma formação acadêmica. Então o Teoria é esse personagem mestiço e que se sente a todo tempo inferior e que tem essa necessidade de se provar. O terceiro personagem que eu destaco é o Comissário. O Comissário é uma espécie de braço direito do Comandante Sem Medo, ele é assim o subcomandante, e ele é um fofo, só que na verdade ele tem um pouco dessa ingenuidade que o Sem Medo já não tem. Também é falado muitas vezes que o Comissário ainda é muito jovem, ao contrário do Sem Medo, que já é um pouco mais velho. Então eles têm uma relação muito bonita também, esses dois personagens, que é uma coisa meio pai e filho, assim. O Sem Medo, ele meio que acolhe o Comissário, inclusive despertando até ciúmes em outros guerrilheiros, mas eles têm uma amizade muito sólida e é bem legal. O Comissário tem uma coisa também que eu achei muito interessante, que é justamente a ideia de envolver a população e de trazer o povo para o lado dos guerrilheiros. Tem muitos guerrilheiros que ficam revoltados, falam, esse povo não tá nem aí pra gente, e a gente não tem que estar nem aí pra eles, né? E o Comissário não, ele acredita realmente na educação, ele acredita na formação política, ele acha que quanto mais as pessoas forem informadas, elas vão estar ao lado deles, e isso vai fazer toda a diferença lá na frente, sabe? Então ele tem uma visão, assim, mais... não sei, se eu trabalho com educação, né, eu acho interessante a visão que ele tem de que a informação e a educação pode transformar as pessoas. E a última personagem que eu vou comentar é a Ondina. Ondina é uma moça que também faz parte da guerrilha, mas ela não fica na floresta com o grupo, ela tá na cidade, ela também é professora de uma escola dominada pelo MPLA, e ela é a noiva do Comissário. Eu pensei muito sobre a Ondina porque ela é a única personagem feminina na obra e ela é meio enigmática, mas eu acho que o recado mais importante que ela traz é sobre a liberdade feminina, em diversos aspectos. Então ela é uma mulher instruída, inclusive o Comissário tem um conflito, assim, de que ele se acha meio inferior a ela, sabe? Porque ela tem toda uma formação acadêmica. E ela é uma mulher muito livre, inclusive afetivamente, sexualmente. Então ela gosta do Comissário, mas ele não a satisfaz em alguns aspectos. E ela não hesita em falar pra ele, sabe? Fala, olha, isso não vai dar certo, porque não dá certo, e... né? Então, assim, mesmo gostando dele, ela não é aquela coisa mocinha idealizada, sabe? Ou romântica, ou, assim, aquele estereótipo feminino de afetividade, de carinho, de maternidade, ela não tem nada disso. Então é uma personagem feminina bem interessante. Eu acho uma pena que seja a única personagem feminina na obra, né? Mas existem muitos personagens que mereceriam um destaque, mas a gente tem pouco tempo. Então eu vou destacar o mais importante deles, a floresta. Mayombe é uma floresta que ela vai ser personificada na obra. Então o tempo inteiro ela é tratada como mãe, como aquela que acolhe, como aquela que reflete tudo que eles estão vivendo. Então tem uma certa idealização daquele espaço, embora ele também seja um espaço de luta, um espaço de solidão, um espaço de sofrimento, mas é o espaço que acolhe. E principalmente tem uma personificação. O Mayombe é como se fosse um personagem à parte, e na verdade talvez o personagem principal. A exemplo do que ocorre no Cortiço. Para quem conhece a obra O Cortiço, sabe que o espaço também é um elemento muito importante, no sentido de ser o elemento facilitador de todo o enredo, e às vezes de ganhar vida própria mesmo, e roubar a cena e se tornar o personagem principal. Isso também acontece em Mayombe. Na verdade, existem outros livros da lista em que o espaço é importante e em que a gente consegue também fazer essa ponte. A idealização da floresta, por exemplo, me lembrou muito o que acontece no romantismo brasileiro. O nosso romantismo ele se desenvolve muito próximo à nossa independência, na primeira metade do século XIX, adentrando a segunda metade. Então a gente tem um momento de valorização do que é nacional, em detrimento do que é do colonizador, do que vem de Portugal. Então, nesse sentido, a natureza ela aparece como um dos elementos mais importantes da brasilidade, vamos dizer assim, ao lado do índio. No caso da lista, a gente está pensando em quê? Iracema. A mata em Iracema também é muito figurada. Então, se aqui a gente tem uma personificação, lá tem muita metáfora, muita comparação, mas a idealização desse espaço ocorre nos dois casos. E claro, a África, a gente também vai pensar na natureza exuberante. Então pode ser traçado esse paralelo também da idealização do Mayombe como a idealização de algo inerente à
Angola e não a Portugal. Outro traço que a gente também associa ao romantismo indianista é a medição do tempo por meio de fenômenos da natureza. Então a gente não tem uma coisa assim de tal hora, a gente tem amanheceu, anoiteceu, a madrugada, e aí ele vai descrevendo como tá a floresta nesses determinados momentos, e é assim que se marca a ação e a passagem do tempo. Isso também ocorre nos nossos romances indianistas. Na verdade, o Mayombe é um livro de grande profundidade filosófica. Eu lembrei um pouco até do Machado de Assis algumas vezes, porque os diálogos entre os personagens e às vezes os monólogos interiores trazem muitas questões que fazem a gente pensar, sabe? E algumas questões bem interessantes. Eu, pelo menos, adoro quando o livro tem isso. O Teoria, por exemplo, que como eu comentei, tem a questão de ser mestiço, logo no começo, quando ele assume a narração, ele diz o seguinte: da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e este é o meu motor. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Então, assim, é claro que ele tá falando de uma situação específica, mas, poxa, essa coisa de alguém que não se encaixa no maniqueísmo e da gente pensar em como as pessoas teimam em não aceitar o talvez nas palavras dele, eu acho que tem uma profundidade grande, né? Vai muito além daquele espaço e daquela situação. Aí é como fazem os grandes autores, ele tá partindo de uma questão que é local, mas ele atinge algo que é universal. À medida que a gente tem a profundidade dos personagens, quanto mais profundo você chega no ser humano, mais iguais nós somos, independente dos espaços e das épocas e das etnias e das culturas. Então eu acho que o Mayombe, por ser um livro profundamente humano, é muito fácil da gente se identificar. Eu gostei muito do livro, eu já tinha lido outros autores africanos, mas eu nunca tinha lido Pepe Tela, e assim, é uma escrita maravilhosa, é um enredo muito legal, são personagens muito bem construídos, e aí deixando um pouco o vestibular de lado, mesmo que você não vá prestar FUVEST, é um livro que eu recomendo, eu acho que você tem que ler em algum momento da vida, se não Pepe Tela, mas algo da literatura africana, que traz esse mundo que é ao mesmo tempo tão diferente, tão igual a nós. Bom, então por hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido alguns pontos importantes do livro. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram saber a mais, ou que vocês leram o livro, não ficou tão claro, ou que não ficou tão claro no vídeo, deixem aqui nos comentários, que assim que ficar melhor para eu digitar, eu respondo e a gente vai conversando e tirando dúvidas para ajudar vocês na medida do possível. O próximo livro que eu vou comentar aqui no projeto FUVEST vai ser o Iracema, do José de Alencar. Eu ainda não tenho uma data específica para fazer esse vídeo, mas assim que tiver, eu aviso vocês nas redes sociais do canal Compartilhe Livros. Então, me sigam lá também. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal para receber vídeo novo toda vez que eu lançar. Beleza? Então, beleza. Por hoje é só. Beijinhos!